Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo falaremos do padrão criacional Builder, que é o padrão responsável por criar objetos complexos divididos em partes. Mas como assim, Jones? Como é que eu posso fazer isso? Imagine o seguinte cenário, a gente precisa construir um carro. Um carro ele é constituído de diversas peças. Então a gente teria aí uma peça, a gente tem a roda, a gente tem o chassi, a gente tem a lataria, a gente tem o motor, a gente tem os bancos, o painel, enfim, a gente tem aí uma grande variedade de peças. E consequentemente, transportando isso para o mundo da programação, cada peça seria aí uma classe. Então a gente teria aí uma classe para representar as rodas, a gente teria uma classe para representar o chassi, outra classe para representar o motor e por aí vai. Então a junção de todas essas classes, né, ou seja, de todos esses objetos, formariam aí um objeto carro para a gente. Mas aqui no vídeo a gente vai fazer um exemplo de banco de dados. Então a gente vai ter aí uma classe representando a porta, a outra o usuário, a outra o host. Então a gente vai ter aí todo o conjunto de partes que vão formar um único objeto de banco de dados para que a gente possa fazer a comunicação com ele e aí fazer o teste de conexão e retornar aí os dados que a gente tiver no banco de dados. Legal? Mas antes da gente prosseguir aí para o código, eu já peço para que você deixe aquele like aí bem bacana no nosso vídeo. E é claro, caso você não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade. E é claro, compartilhem este vídeo com todos os seus amigos, beleza? Então vamos ao código. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do diretório Builder é criar um diretório chamado Elements. Legal? Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai criar aqui? Eu preciso de uma interface. Então, eu vou criar aqui uma interface chamada Element Interface. Não é uma classe, é uma interface. Então, tá aqui. Vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e vou criar apenas um método. Esse método ele vai ser responsável aí por obter o nome do elemento. Tá? Então a gente precisa obter o nome do elemento. Então vai ser um public function get element name. E ele retorna para a gente uma string. Sempre é uma string. Bacana. Tá aqui a nossa interface. É uma interface bem simples. Possui apenas a assinatura de um método. E agora a gente precisa criar aqui uma classe. Então a gente vai criar uma classe abstrata. Que a gente vai chamar de database abstract. Bacana. Agora a gente vai também utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e vamos criar aqui um atributo. Esse atributo ele vai ser um private array elements. Vamos inicializá-lo já aqui com um array vazio e vamos precisar aqui ainda de dois métodos. Um método para atribuir, né, para a gente adicionar elementos neste array, e outro método para obter todos os elementos. Então, a gente vai criar aqui um método public function set element. Ele vai receber como parâmetro um objeto contendo a interface element interface. Então, tá aqui element. E agora a gente precisa chamar aqui o nosso atributo elements. Vamos abrir aqui e fechar os conchetes, né, o nosso array. E vamos fazer o seguinte. Element get element name. Isto aqui eu estou dizendo que é o seguinte. Se eu passar aqui um elemento host, o nome dele aqui vai ser o host. Então, logo, o meu array ele vai ter aqui um host armazenado, um elemento host. Como eu passei um objeto host, então eu preciso falar para ele que ele tem aqui o elemento host. Então, isto aqui seria equivalente a um new host aqui, um objeto host. Beleza? Se eu passasse um password aqui, por exemplo, um pass, então seria pass. Legal? Então,
Esta linha é responsável por fazer justamente isso. Eu vou receber o elemento, vou pegar o nome do elemento e vou atribuir o nome dele ao objeto que ele pertence, né? Ao objeto propriamente dito. Bacana? Então agora a gente vai retornar todos esses elementos. Então get elements retorna aqui um array de dados. Então return these elements. Bacana, a gente criou aqui já a nossa classe abstrata, né? Faltou a gente informar que é uma classe abstrata, aqui, então abstract class. E agora a gente pode criar aí os nossos elementos propriamente dito. Então, o primeiro elemento que a gente vai criar vai ser um dbName. Então, vamos vir aqui e criar o dbName. Legal? Então tem aqui, vamos lá, declare strict types, né? Vamos utilizar o modo estrito aqui do PHP. E esse elemento, ele vai ter que implementar, nesse caso, a nossa interface element. Então tá aqui. E eu preciso gerar a estrutura do método. Então, preciso fazer isso aqui, ó. Chamar o getElementName, que é o método que a gente definiu aqui na nossa interface. Tá? É a assinatura dele aqui. E aqui é o corpo dele que a gente vai definir. Então, aqui dentro desta classe, eu vou criar aqui uma constante, que eu vou chamar de elementName. E esse elementName, a gente vai chamar de dbName. Então, tá aqui, ó, dbName. E agora eu também vou criar um atributo do tipo string chamado dbName. E agora eu preciso inicializar esse atributo. E eu vou inicializá-lo através do método construtor. Eu preciso receber este dado através do método construtor, né? Através de um parâmetro. Então, public function construct e vamos lá. Então, aqui eu vou receber um string dbName. Então, aqui eu vou apenas receber ele e atribuir para o meu atributo. Agora eu preciso de um método para retornar o nome do dbName aqui, né? Então, vai ser um public function get dbName. Retorna uma string. Então tá aqui, return this dbName. Bacana. Agora a gente precisa definir aqui o que a gente vai retornar nesse método. E é muito simples, vai ser um return self element name, que é a nossa constante. Então isto aqui vai estar retornando um dbName. Legal? Mas Jones, eu só posso retornar através de uma constante ou posso informar diretamente aqui uma string? Você pode informar diretamente a string aqui, que não tem nenhum problema. Tá? Eu apenas quis mostrar ali que desta maneira assim o código fica um pouco mais organizado aí. Assim a gente também, se precisar alterar alguma coisa, por exemplo o nome, né, do parâmetro aí, a gente já pode fazer isso aqui mesmo. Não precisa navegar até o método. Legal? Então, vamos lá. O próximo que a gente precisa criar aqui é o host. Então, vamos criar um elemento chamado host. Então, host. Tá aqui. Então, vamos também utilizar o modo estrito do PHP 7 e vamos também implementar aqui a nossa interface. Então, tá aqui. Esta classe, na verdade, a classe de todos os nossos elementos, né? Todos os elementos serão bem parecidos um com o outro. Irá mudar pouca coisa mesmo. Tá? Então, aqui eu tenho uma constante chamada elementName, que eu vou chamar aqui de host. Né? Agora eu vou ter aqui um atributo privado do tipo string, também chamado host. Preciso receber esse host, então public function construct. Vou receber aqui string host e vou passar ele aqui como valor aqui do nosso atributo. Então host, recebe host.
E agora também preciso obter o nome do host. Então tá aqui public function get host. Retorna aqui pra gente uma string e aqui host. E agora a gente precisa simplesmente dar um return, return self element name. Tá aí, a gente criou aí mais um elemento aí do nosso banco de dados. Bacana. Agora a gente pode criar mais outro elemento. Qual que é esse outro elemento? É o pass. Então vamos lá, pass. Declare aqui também modo estrito. Vamos utilizar aqui também, né? Vamos implementar a nossa interface, element interface. Vamos gerar aqui um método e vamos também criar aqui a nossa constante. Vamos chamá-la também de element name. Vai se chamar pass, né? Ela vai ter o valor pass. Vou criar aqui um atributo do tipo string chamado pass e vou também recebê-lo através do método construtor. Então public function construct string pass. O atributo pass recebe o pass que passar no construtor e consequentemente a gente precisa retornar. Então public function get pass retorna uma string aqui e string return this pass. E agora a gente só precisa retornar aqui o nome do elemento. Então self element name pass, né? Ele possui o valor pass aqui definido por padrão. Legal. Agora a gente precisa definir aqui um elemento porta. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Porta. Vamos ativar aqui também o modo estrito do PHP 7. Vamos implementar nossa interface. Vamos gerar um método. E vamos criar aqui constante element name. Possui o valor port. Então private string, né, o nosso atributo, chama port. E vamos recebê-lo através do método construtor. Public function construct. Vai receber aqui o string port. O nosso atributo port recebe o nosso parâmetro port. E agora a gente precisa também criar aí o método para retornar a porta. Então public function get port. Retorna uma string. Então tá aqui return this port. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, retornar aqui o nossa constante port, né? Element name, que possui o valor port. Bacana. Agora a gente precisa criar aqui mais um elemento, né? Que é o user. Tá? Então eu vou criar aqui um elemento chamado user. Então o nosso elemento user também vai seguir o mesmo padrão. A gente vai criar aqui, definir a implementação aqui da nossa interface e vamos também criar aqui a nossa constante element name user. Então private string user. Então vamos receber aqui o user através do método construtor. Então construct tá aqui, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Então string user. This user. E agora precisamos retornar ele. Então public function get user. Retorna aqui uma string pra gente. Então return this user. E agora a gente precisa também retornar aqui o nome do elemento. Então return self element name. Legal, a gente já criou aqui mais um elemento. Agora a gente vai criar aqui um elemento que eu vou chamá-lo de MySQL.
Legal? Então tá aqui, eu vou criar um elemento chamado MySQL. Como que vai ser esta classe aqui? Tá, pessoal? Esta classe, primeiramente, ela vai estender aquela classe abstrata que a gente criou. Ou seja, essa classe MySQL, né, ou MySQL, vai estender a nossa classe Database Abstract. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos estendê-la aqui. Extends Database Abstract. Tá aqui. Ao fazer isso, eu já vou ter acesso aqui aos métodos, né, que a gente criou lá na nossa classe abstrata. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método que ele vai ser responsável por criar, ou seja, por construir a conexão. Ou seja, ele vai construir a conexão para a gente e vai retornar um objeto PDO. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, a gente vai fazer o seguinte: public function. Vou chamar aqui de build connection. E ele vai retornar aqui para a gente um PDO. Então, ele vai retornar aqui um objeto PDO para a gente. Como é que a gente faz para a gente montar a nossa conexão utilizando aqui todas essas partes que a gente fez? A gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável chamada DSN. Vamos utilizar a função sprintf aqui. E vamos fazer o seguinte. MySQL, dois pontos, // host, recebe aqui o nosso host, né, o primeiro parâmetro, %s, que indica que vai ser uma string. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro, a porta. Então a gente vai receber aqui a porta. Então, mais um parâmetro. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro é o nosso DBName. Então, DBName vai receber aqui mais um parâmetro. E agora a gente precisa informar esses parâmetros. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai acessar o método getElements que está dentro da nossa classe abstrata. A gente vai acessar esse método aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte: this getElements, e a gente vai informar qual que é a chave que a gente quer. Então, por exemplo, a primeira chave, né, o primeiro parâmetro aqui é o host. Então, a gente precisa informar qual que é a chave do array. A chave do array que representa o host é o host. Então, eu tenho acesso aqui ao host. Tá? Eu chamei a chave host, que possui um objeto. O objeto host, ele possui um método chamado getHost. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar o objeto, né? Vou chamar o método getHost. Legal? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a porta. Então, this getElements, vou chamar aqui a chave port e vou chamar o método getPort. Ou seja, dentro do meu objeto port, aqui do meu elemento, né, eu tenho um método chamado getPort. Legal? Então, bacana. Agora a gente vai chamar também aqui novamente o getElements e vamos informar o DBName. Então, DBName possui aqui o nosso método getDBName. Tá aqui, ó. Possui o método getDBName. Legal? Show de bola. Então aqui a gente já tem aqui a nossa string de conexão criada. Agora a gente precisa de mais algumas coisas. Primeiramente a gente vai ter um bloco try-catch aqui para tratar aí qualquer exceção que venha a ocorrer, né? Então tá aqui. Feito isso, a gente simplesmente vai dar um throw aqui, tá? Para lançar a exceção, e vamos trabalhar aqui dentro do bloco try. Então a única coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: return new PDO, e vamos informar para ele o que ficou faltando. Então vamos lá.
eu já criei o DSN. O DSN ele é composto pelo host, a porta e o DBName. Então, primeiro parâmetro, DSN. Agora eu preciso informar o segundo parâmetro, que é o nome do usuário. Então a gente precisa pegar ele também com this getElements user, chamando aqui o getUser. E agora a gente também precisa pegar a senha. Então vai ser o this getElements pass getPass. Ponto e vírgula, e está feito aqui o nosso elemento MySQL. Perceba que aqui, ó, dentro de user eu tenho o método getUser e aqui dentro de pass eu tenho o método getPass. Legal? Então tá aqui. Com isso eu consegui aí criar aí uma conexão completa já, né? Eu já tenho aqui uma conexão sendo criada. Quando eu for construir o meu objeto, né, o meu MySQL, que é esse camarada aqui, então ele já vai pegar para mim o host, a porta, o DBName, o user e o pass, e vai montar para mim uma conexão retornando aqui um objeto PDO para a gente poder trabalhar. Legal? Agora, o que está faltando? A gente precisa criar também uma interface que a gente vai chamar de Builder Interface. Legal? Esta interface ela vai ser responsável aí por conter uma série de métodos que serão responsáveis aí por criar o nosso objeto propriamente dito. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar de Builder Interface. Tá aqui. Então tá aqui. Vamos utilizar aqui novamente um método estrito, né? Um modo estrito do PHP, não é uma classe, é uma interface. E vamos ter aqui alguns métodos. O primeiro método vai ser um public function define host. Esses métodos eles não vão retornar valores, tá? Eles vão apenas setar, então vai ser void mesmo. O próximo método, né, a próxima assinatura aqui vai ser o define user. Legal? Para definir o usuário. O próximo vai ser o define pass, para definir a senha. O próximo vai ser o public, vamos lá, public function, que vai ser a porta, então define port. Tá aqui. O próximo vai ser o DBName, então define DBName. E a gente agora vai criar um método para retornar a nossa classe abstrata, tá? Um objeto aí da nossa classe abstrata. Então, public function get database, que vai retornar aqui um database abstract. Ou seja, se eu tiver um banco de dados que não fosse o MySQL, por exemplo, fosse o Postgres, então eu poderia passar e ele iria receber aqui um objeto Postgres para gente. Se fosse um MongoDB, receberia o MongoDB. Se fosse o MySQL, vai receber o MySQL. Legal? Então a gente tem essa flexibilidade aí. Bacana, a nossa interface aí possui esses métodos e já está finalizada. Agora a gente precisa criar aí o builder do nosso MySQL. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui uma classe chamada MySQL, né? Builder. Vamos utilizar aqui novamente o modo estrito do PHP 7 e vamos implementar esta interface que a gente acabou de criar, a Builder Interface. Ao fazer isso, ele já pede para mim gerar aqui todos os métodos, né? O corpo de todos os métodos. Então já vamos fazer isso aqui também. Já gerei. E agora, antes da gente começar a trabalhar nos métodos, a gente precisa ter aqui um objeto, a gente precisa ter um atributo do tipo MySQL, né? Então, private MySQL aqui. Bacana. Ao fazer isto, deixa eu importar aqui que ele não importou. Aqui, ó, MySQL.
Agora a gente pode trabalhar dentro dos nossos métodos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa vai ser definir o host. Então, vamos criar aqui uma variável só para ficar legível, tá? Mas não precisaria criar essa variável. Então, host, né, vai ser new host. Então, a gente vai chamar aqui o host. Qual que é o host? O host é localhost. Legal? E agora eu preciso informar este host para o meu MySQL aqui. Então, eu preciso informar para ele através do método setElement. Como é que a gente faz isso? É muito simples. This MySQL setElement e vamos passar o host aqui. Legal? Então o que eu estou fazendo aqui? Atribuir aqui, né? Eu instanciei um host, tá? Com o nome localhost aqui, tá? Que é o nome da minha conexão com o banco de dados, né? O host do meu banco de dados é localhost. E aí, peguei esse host e passei para o meu objeto MySQL, né? Como ele é da classe abstrata, ele possui esse método aqui, setElement. Por que eu estou fazendo essa atribuição? Porque se eu não fizer essa atribuição, quando eu for chamar aqui o getElements, aqui, ele vai procurar por uma chave host. A chave host não vai existir e vai dar erro. Entendeu? Ele vai dar um problema lá pra gente. Então a gente precisa primeiro setar o host para depois recuperar. Legal? Então, beleza, a gente já fez isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o user. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável user. Vamos colocar aqui new user. Agora, qual que é o nome do usuário do meu banco? O meu banco ele possui o user root. E vamos também atribuí-lo aqui. Então, this MySQL setElement user. Legal? Tá aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o pass. Então, pass, aqui, new, pass. A senha do meu banco de dados, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. This MySQL setElement pass. A gente vai fazer a mesma coisa para a porta e para o dbName. Legal? Então, port, new port. No nosso caso, aqui a porta é a padrão, 3306. E vamos novamente aqui chamar this MySQL setElement, passando aqui a porta. Agora vamos fazer a mesma coisa para o dbName. dbName vai receber aqui o new dbName, né, dbName. O nome do meu banco de dados é console TV dicas DB. Aí vocês coloquem os dados de conexão com o banco de dados de vocês, legal? Isso aqui é o que está configurado na minha máquina para demonstrar para vocês. Então, setElement dbName. E por fim, agora a gente precisa retornar o que? O database que já foi criado. Então, o que a gente vai retornar aqui é apenas o nosso objeto MySQL. Eu posso fazer isso porque o meu objeto MySQL, ele estende esta interface aqui. Ó, database abstract. É o que eu retorno aqui. É exatamente o que a gente precisa. Bacana. Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa criar uma classe chamada Director, que é a classe aí que faz aí pra gente aí a construção, né, de todo esse processo aí de builder, tá? Então a nossa classe Director, ela é responsável por chamar aqui
a nossa MySQL Builder aqui, né? A gente vai passar ela como um parâmetro e aí ele vai criar justamente os objetos desta classe para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, vamos criar aqui uma classe chamada Director. Vamos utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e vamos fazer o seguinte: public function. Diferentemente aqui, nós não teremos um método construtor, tá? Eu vou criar apenas um método chamado build. Esse método build vai receber aqui um builder interface, que vai ser o nosso builder. Legal? E esse builder, ele vai retornar para a gente o que? Um database aqui, né? No caso, ele vai retornar aqui para a gente um PDO, né? Para falar a verdade, ele retorna aqui para a gente um PDO. Deixa eu só ver aqui se eu vou fazer ele retornar mesmo um PDO ou um database abstract para a gente. Nesse caso eu vou fazer ele retornar aqui para a gente o nosso próprio database mesmo, tá? O database abstract. Beleza? Então, aqui agora o que eu preciso fazer? Chamar as etapas de construção do meu objeto. Então, como é que vai ser isso? Então, vamos lá. O meu builder, né? O meu builder aqui, eu tenho aqui o define dbname, tá? Então, eu vou chamar aqui o meu define host. Eu vou chamar aqui o meu define pass, tá? Eu vou chamar aqui o meu builder define user, o meu builder define port e o meu builder dbname. E por fim, o que eu vou fazer é retornar aqui o meu builder get database. Legal? Ou seja, definir aqui cada parte do meu banco de dados que precisa ser definida para que eu tenha um objeto completo sendo retornado para mim. Tá? Então, para mim retornar um objeto MySQL, eu preciso que eu tenha definido o host, a porta, o banco de dados, o usuário e a senha. E é isso que a gente está fazendo aqui na nossa classe Director. Legal? Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer é simplesmente criar aqui um client para a gente poder testar. Beleza? Então, eu vou vir aqui no meu diretório aqui de clients, criacional, e eu vou chamar aqui de builder client. .php. Legal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar aqui o meu autoload, né? Então, vou aqui no meu diretório de autoload. Então, imagino que ele esteja aqui, né? Mais um, aqui, vendor para autoload. Legal? Bacana. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instanciar a nossa classe Director. Então, Director new, tá aqui, ó, Director. Legal? Eu posso fazer aqui o use dele, tá? Não tem nenhum problema, tá? Eu prefiro deixar o use abaixo aqui do require. Então tá aqui simplificado. Então, a minha classe Director, ela não recebe nenhum parâmetro no construtor, então não preciso me preocupar. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir o objeto MySQL Builder, né? Ou seja, a gente precisa construir um objeto MySQL. Então, aqui eu vou criar uma variável MySQL, que ele vai conter o objeto MySQL. E eu vou fazer o seguinte, Director, vou chamar aqui o meu método build, e eu vou passar para ele o meu MySQL Builder, porque o meu MySQL Builder possui a interface Builder implementada,
Não, tenho aqui a Builder Interface e meu MySQL Builder ele implementa essa interface aqui, ó. Legal? Então, ao fazer isso, agora a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um use para simplificar, né? Então, eu vou utilizar aqui o meu MySQL Builder, tá aqui, ó. E vou passar ele aqui, New MySQL Builder. Também não passo nada no construtor do meu MySQL Builder. Então, bacana. Feito isso, eu já tenho aqui o meu objeto MySQL. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável para armazenar a conexão com o PDO. Então eu vou chamar aqui de connection. Então, connection recebe aqui o nosso objeto MySQL, que vai chamar aqui para a gente o nosso build connection. Perceba que ao fazer isto, ele não listou aqui para mim, tá? Ele não listou aqui, porque eu estou esperando que seja o retorno de uma classe abstrata, tá? A minha classe abstrata aqui, ela não possui o método build connection, mas a minha classe MySQL possui ele definido. Legal? Então, ao fazer isto, dando continuidade aqui, a gente vai fazer o seguinte. Precisamos agora testar se está tudo certo com a conexão. Então eu vou criar aqui um statement, tá? Que o PDO ele retorna para a gente um statement aqui. Então, connection. Vou chamar aqui, ó, o prepare. Tá vendo que ele já informou para mim aqui, ó, que isso aqui é um objeto, são métodos que pertencem ao PDO, tá? Então eu vou chamar aqui o prepare. Vou fazer uma query aqui muito simples. Então, select all from use, né, users, e vou apenas limitar aqui por 5, tá? Eu só quero listar 5 usuários. É importante para esse teste, caso você não tenha nenhum registro em sua base de dados, que você tenha algum registro para você poder testar. E aí eu vou chamar aqui agora o meu método execute, que está dentro aí do statement. E agora, por fim, preciso obter os resultados. Então, vou armazenar aqui em uma variável chamada results o resultado que eu pegar aqui do meu fetch all, que vai ter aqui como padrão o fetch assoc, né, que é o associativo. E agora eu preciso ter certeza que isso funcionou. Então, eu vou dar aqui um var dump results. E está pronto aqui o nosso client. Então, instanciei aqui a minha director, que possui um método build, que é responsável aí por criar, né, o nosso banco de dados, propriamente dito, né, um objeto de banco de dados. Nesse caso, eu estou passando o MySQL Builder, então ele vai armazenar em uma variável MySQL. Tá? Se eu estivesse passando aqui, por exemplo, um Postgres, então seria um Postgres Builder, e aqui eu poderia chamar de Postgres. E aí eu teria aqui agora um Postgres Build Connection, mas no nosso caso, como é um MySQL Builder, acaba sendo o nosso MySQL aqui que chama o Build Connection. Esse Build Connection ele vai criar a conexão com o PDO e vai retornar para a gente aqui. E aqui eu tenho aqui chamando o método prepare, que está dentro do objeto PDO. Chama aqui o statement execute, que é outro método que possui dentro aqui, né? Quando ele retorna aqui um PDO statement. E aí eu tenho também aqui o fetch all para pegar os resultados. Então, agora a gente precisa testar e ver se isso funcionou realmente. Então, eu vou simplesmente entrar aqui dentro de clients e vou chamar aqui o PHP creational builder client. Se funcionar, tem que listar aqui para mim 5 usuários, né? Tem que retornar para a gente 5 usuários. Opa, ele não retornou, ele deu algum erro. Então ele está falando aqui que a minha propriedade MySQL não pode ser acessada antes da inicialização. Olha só que bacana. Tá? Eu não posso acessar ela antes de inicializá-la. Então, como é que a gente vai fazer para resolver este pequeno problema que está aqui no nosso builder?
pessoal, como é que a gente pode fazer aí para resolver esse probleminha, tá? A gente pode fazer da seguinte maneira. Eu posso informar aqui, por exemplo, tá, que ele pode receber. Deixa eu ver aqui se eu posso passar diretamente. Deixa eu pensar uma maneira aqui para que não fique muito complexo, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? Aqui eu não poderia fazer isto. Aqui eu buildo na conexão. Eu tenho aqui o meu objeto MySQL. Então eu tenho o meu MySQL Builder. Então, bom, pessoal, uma maneira de eu contornar este pequeno problema é fazer o seguinte, tá? Eu posso simplesmente informar aqui que esse atributo ele pode ser assim, ou então receber um nulo por default. Legal? E aí, aqui no meu get database, né, eu posso forçar que ele retorne aqui um database abstract ou um valor nulo, tá? Então eu poderia fazer isso aqui, só que vou deixar desta maneira porque ele não vai retornar nulo, tá? Ele vai retornar aqui pra gente já o elemento instanciado aí, tá? Então vamos tentar novamente e vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. Não funcionou porque ele recebeu um valor nulo. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou deixá-lo como nulo, legal? E eu vou fazer o seguinte: public function construct. Vou receber aqui um objeto MySQL, ou no nosso caso aqui eu posso passar um data. Nesse caso, como é um MySQL, então pode ser MySQL mesmo. Tá? Eu nem precisaria fazer isso também, pessoal. Eu posso fazer o seguinte, ó. Como ele não tem método construtor, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. This MySQL igual a new MySQL. Beleza? Feito isso aqui, eu já inicializei o meu objeto. E aí, consequentemente, os problemas devem acabar. Então tá lá. Era só um problema de inicialização mesmo, tá? Acabei nem me atentando. Mas é bom que esses erros acontecem aí durante o desenvolvimento do exercício, que assim vocês conseguem identificar também aí com vocês. Então tá aqui, ele retornou para mim um array contendo 5 usuários. Então eu tenho aqui o usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, usuário 5. Pô, parece que funcionou legal, né? E se eu, por exemplo, quisesse aqui apenas um usuário? Vamos verificar mesmo se está funcionando. Então tá aqui, ó. Realmente tá aí, ó. Ele retornou apenas um usuário para mim. Então perceba, pessoal, que apesar do padrão Builder ser um pouco mais trabalhoso que outros padrões, né, do tipo criacional, ele funciona perfeitamente porque ele estipula, né? Então a gente acabou construindo um objeto MySQL, né? Um objeto, a gente fez com que se tornasse um objeto complexo para que vocês pudessem enxergar o padrão Builder em funcionamento, tá? Então eu peguei cada parte do MySQL, né? Cada parte de um banco de dados, ou seja, um host, uma porta, o nome do banco, o usuário e a senha, e aí a gente fez com que ele criasse um único objeto para a gente. Tudo isso foi feito aqui na nossa classe Director, que é a responsável por criar aí toda a sequência aí do nosso banco de dados, né? Chamar todas as partes e no fim retornar aí o objeto completo para a gente. Legal? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida aí no desenvolvimento deste exercício, eu peço para que vocês postem aí nos comentários do canal, né? A gente sempre responde, mesmo que acabe demorando um pouco, mas eu sempre respondo todos os comentários. E, claro, peço mais uma vez aí para vocês
que vocês deixem o like aí no nosso vídeo, caso vocês tenham gostado. E é claro, também se inscrevam aí no nosso canal, caso vocês não sejam inscritos, beleza? E podem compartilhar estes vídeos com os seus amigos também, beleza? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.